Olá, meus irmãos, uma boa noite. Você, meu irmão, minha irmã, você amigo, você colega. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Já são 11 horas da noite, né? Estava aqui em oração, agora meditando aqui na palavra do Senhor um pouco. Estava meditando aqui, né? Estou, na verdade, né? Nos Salmos 116. O Salmo 116, Davi expressa a sua gratidão a Deus, ao Senhor. Então eu quero lhe dizer nesta noite, seja grato ao Senhor, tenha gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida, nas nossas vidas. Eu me deparei com esse salmo aqui, por isso que eu estou compartilhando ele, porque as coisas de Deus é muito profunda. Exatamente o que eu estava passando, exatamente o que Deus fez por mim ontem, quebrou correntes e grilhões, guerra espiritual, irmãos. E eu estava passando uma guerra espiritual tão travada que parecia que eu não ia suportar. Isso tem propósito, entende? Isso é porque você está fluindo efeito no reino de Deus. Mas tem hora que a guerra está tão grande e Deus está vendo tudo, Deus está contemplando, que o Senhor tem momentos que o Senhor dá uma soprada nos inimigos, entende? Ou seja, o Senhor dá uma aliviada no seu fardo. Amém? Então eu estava assim ontem, né? Passando por uma guerra terrível. E o Senhor falou comigo ontem, né? Que estava me dando vitória. Então eu estava aqui em oração neste dia de hoje. E em seguida o Senhor me deu aqui o Salmo 116, que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Fala sobre a bondade de Deus, sobre as grandezas de Deus, tudo aquilo que Ele faz por nós. E Davi aqui nos dá uma instrução, né? De como nós devemos sermos mais gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Então eu vou estar lendo aqui, tá bom? O texto, para não ficar só nas minhas palavras, para você ter uma compreensão melhor, tá bom? Deus abençoe, menina de luxo. Deus abençoe a tua vida. Então vou estar lendo aqui para vocês entenderem melhor tudo aquilo que eu tenho falado, tá bom? Salmo 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram. Observe o que Davi está falando. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ou seja, Davi está dizendo que laços de morte, né, o cercaram ele, e angústias do inferno se apoderaram dele. Mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor veio e o socorreu. Então, agora é o momento, né, de gratidão ao Senhor. Amém? Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você.
Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse, a minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém? A morte dos santos, dos servos de Deus é preciosa aos olhos do Senhor, porque são santos, né, que morreram neste mundo, né, mas morreram na presença do Senhor. E como diz a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. É isso que Deus está dizendo. Que a morte dos seus justos para ele é preciosa. Porque o justo morre o corpo aqui, mas a alma, o espírito, vai para Deus. Que é a salvação que o Senhor tem preparado para todos nós. Amém? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. É isso que Davi está falando. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça. Davi está falando aqui de gratidão a Deus, ser grato a Deus. E invocarei o nome do Senhor. Então observe, vou repetir, ele diz assim, Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Davi está falando que Deus quebrou as correntes que prendiam eles, correntes do inferno. Entendeu, meus irmãos? Guerras travadas, coisas espirituais. Algo que muitas das vezes nós até percebemos, né, captamos, quando a gente diz assim, tem algo errado na minha vida. Tem algo que está dando errado, eu luto, eu tento, eu pelejo, eu batalho, mas as coisas não andam, parece que está tudo travado. Isso é correntes do inferno. Isso é o inimigo, o adversário. Mas aí nesse período nós temos que permanecer no Senhor, orando, clamando na presença do Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus prova os corações. Então você, em meio a essa dificuldade, você não pode parar. O segredo é você perseverar. Porque a qualquer momento Deus vai lhe dar a vitória. Né? Porque o Senhor está só observando a tua força de vontade. Amém? Então Davi diz que quando Deus quebrou as correntes que prendiam ele, agora Davi agora, ele vem diante de Deus, né, com uma forma de sacrifício, mas como se é uma forma de gratidão a Deus. Ele está sendo grato ao Senhor, né, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por ele. É isso que ele está dizendo. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Aí ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, assim como Ana. Ana não fez o voto a Deus? Né, de ano em ano ela ia a Siló, né, orar ao Senhor, apresentar sacrifício ao Senhor, e ela pediu um filho ao Senhor, e ela falou que se o Senhor desse um filho a ela o daria, ela fez um voto, ela o daria, ele para ser sacerdote no tempo do Senhor, que foi o profeta Samuel, né? E quando Deus concedeu o filho a Ana, que foi Samuel, ela cumpriu com o seu voto. Levou o seu filho até o sacerdote Eli, né? E ali o menino cresceu e Deus fez daquele menino um grande profeta de Deus, né? O único homem da Bíblia que recebeu 3 ministérios de Deus foi Samuel, filho de Ana. Você sabia disso? Samuel foi consagrado a profeta, juiz
e sacerdote em Israel. Samuel teve esses 3 ministérios: sacerdote, juiz e profeta. Samuel, aquele que Ana fez o voto, só que ela fez e cumpriu. É isso que Davi está dizendo aqui, né? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, Deus é muito bom, né? Davi nos deixa aqui um grande exemplo de fé, de humildade e de amor a Deus. Davi aqui ele está apresentando tudo o que Deus fez por ele e ao mesmo tempo ele demonstra a sua gratidão ao Senhor, que é uma coisa que todos nós precisamos ter, sermos gratos ao Senhor, porque Deus é bom. Eu tenho tido umas experiências com Deus já. Deus, ele é aquele, meu querido, que quando você é um escolhido dele, uma escolhida dele, e você está perseverando ali, mas por algum momento você desliza algum dardo, alguma flecha, alguma seta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou me segurando, porque já é tarde. Mas Deus, ele é aquele que, como eu disse, você, servo do Senhor, serva do Senhor, por algum momento você é atingido, você cai, né? Você pode até cair, né? Em algum laço, em alguma armadilha, cometer algo que não condiz com a sua fé, com a vontade do Senhor. Deus, ele é aquele, sabia que ele não desiste de você. Você vai ficar até triste, né? Se você tem temor de Deus dentro de você, se você ama o Senhor, e quando você menos esperou, você caiu em alguma armadilha, você vai ficar até triste, você vai ficar doente até, né? Pelo fato que vai pesar na sua consciência, que você falhou contra o Senhor. Mas você sabia que Deus não desiste de você? Você vai perceber isso. Quando você menos esperar, você vai ver que Deus vai te reerguer e rapidamente você vai estar de pé de novo. Então é aí que você começa a perceber sobre a misericórdia de Deus. Deus é muito bom. Quero resumir aqui. Eu quero dizer para você que Deus... Agora, nós temos que observar, nós temos que entender que essa misericórdia de Deus tão grande na nossa vida, isso tem que gerar em nós alguma reação de amor por Ele. Alguma reação, até mesmo no sentido de você parar e entender assim, falar, poxa, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me esforçar mais para ser fiel a Deus, ser fiel mesmo, para agradar o Senhor. Porque quando eu menos espero, nos momentos que eu falho com Deus, eu tenho percebido que Ele não desiste de mim. Que Ele tem sempre estado do meu lado. Que quando eu me sinto prostrado, Ele me ergue. Então, para resumir, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. E eu estou aqui dizendo, meus irmãos, algo que eu tenho experimentado, eu tenho vivido. Eu tenho vivido, não foi uma vez, foi 2, não. Deus tem sido tão bom comigo que Deus tem me dado essa experiência com Ele. De conhecer, dele se revelar para mim, dele mostrar como o amor dele é tão grande, como a misericórdia de Deus é tão grande. Deus não desiste de ninguém, essa é a verdade. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Mas Deus não desiste dos seus servos, dos seus filhos. Alguém para perder a salvação é porque não quer mesmo, não quis mesmo, porque eu quero dizer para você que Deus ele dá muitas chances. Muitas chances Deus dá para o ser humano, muitas chances para aceitar o Senhor, para conhecer esse Deus. E você que não conhece esse Deus ainda, esse Deus que, né, como diz o ditado, esse Deus dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos,
Você que talvez não conheceu esse Deus ainda, eu quero dizer que você está perdendo muita coisa. Muita coisa. Porque a partir do momento que você conhecer esse Deus, der um passo de fé, procurar conhecer esse Deus, e você tiver um encontro com esse Deus de verdade, você não vai querer se afastar desse Deus mais nunca na sua vida. E você vai se arrepender de não ter vindo, de não ter aceitado esse Deus há muito tempo atrás. Amém? Então, como diz lá Isaías 55, verso 6, desperta enquanto é tempo. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único mediador entre Deus e o homem é por intermédio de Jesus Cristo. Para chegar a Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Não tem A, não tem B, não tem C, não. Tudo que é pedidos em meu nome. É em nome de Jesus Cristo. Então lá em Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então o Senhor está te dando essa oportunidade hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. É hoje, a oportunidade que ele dá hoje. Porque amanhã Jesus pode ter voltado. Ou amanhã Jesus pode ter voltado para você. Nós não sabemos nosso amanhã se vamos estar vivos ou não. Então é isso que está dizendo lá em Isaías 55, 6. Né? Que as pessoas devem buscar o Senhor, invocar o Senhor enquanto ele está perto. E enquanto se pode achar. Porque você não sabe o seu amanhã. Né? Então Deus já deixou na palavra dele. Né? Isso é para a gente despertar do sono. Aqueles que querem serem salvos, né? Então irão entender essa palavra e correr para os pés do Senhor o mais rápido possível. Amém? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra, né? Eu creio que o Senhor já falou, né, meus irmãos? Deus, às vezes, o sentido não é falar muito, né? Ficar 2 horas falando, né? Deus, se a gente parar para observar, tem muitas coisas que Deus não fala muito, não. Deus, ele é uma palavra de Deus. Deus, às vezes, libera uma palavra para a gente. Mas aquela uma palavra dele, ele não dá o entendimento, a interpretação é o suficiente para a gente entender o que Deus está falando e recebermos a nossa bênção. Amém? Então, Deus possa continuar abençoando os irmãos cada dia mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Zé. Estou vendo que o senhor está aí ao vivo. Deus continue abençoando a sua família, viu? Seu trabalho aí, seu negócio, viu, Zé? Tudo de bom aí, viu, filho? Pensando em qualquer coisa, eu estou aqui, viu? Deus te abençoe.